E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast Carreiras. E o nosso convidado especial de hoje é o Cledson, nosso coordenador de processo e treinamento, que é aí o principal responsável pela criação desse projeto, né? Foi quem comprou essa ideia e ali com tudo que tinha, trouxe e pra gente tá tocando esse projeto, né? Seja bem-vindo, Cledson. Obrigado, prazer. Pra vocês entenderem, tá, gente? Tudo isso aqui foi uma surpresa, né? A gente tinha marcado com outro candidato, né? Candidato, entrevistado, aliás. E aí no final descobri que era eu. Enfim, mas é uma honra participar, né? Esse projeto que a gente vem transformando ele a cada episódio, né? Assim como tudo que a gente faz, desenvolve. A gente deixa cada vez mais maduro, mais profissional, né? Mais interativo, com uma cara melhor. Enfim, agradeço pelo convite. Vamos iniciar o nosso bate-papo, então, contando um pouco pra gente qual foi a sua história aqui na Desktop, onde você iniciou, qual foi a sua função, né, quando você entrou aqui. Legal. Na Desktop eu iniciei como supervisor administrativo na área de instalação, né? Lá eu comecei a ver contratos para os técnicos, né? Imprimir, fazer rota e direcionar os contratos para os técnicos. Dentro dessas atividades eu fui identificando algumas outras coisas junto com os meus colegas de trabalho, mais o meu coordenador. Aí eu passei um pouquinho mais para a parte de análise, né, de indicadores ali, analisar o que a gente tinha em campo, o que a gente fazia, né, e enfim. E aí comecei além de analisar, acompanhar algumas outras coisas, para deixar mais robusto o trabalho ali, com muita confiança, né, do meu coordenador, assim como o meu gerente, que na época era o Ederson Teixeira, né. Com isso eu ganhei bastante experiência aqui dentro da DES, fui conhecendo o serviço, porque eu já fui da área de call center, né, só que não era voltado à telefonia fixa, à internet banda larga. Eu trabalhei numa empresa, só que era a parte móvel dessa empresa, né. Então fui adquirindo experiência, ganhei bastante responsabilidades, né? Eu comecei a atuar mais como um supervisor sênior ali, dentro da área de campo. Fui incluso em várias atividades, ajudei a trazer alguns movimentos, alguns projetos, ajudei a criar bastante coisa, assumi bastante coisas lá também de responsabilidade, né? Assim como a administrativa de RH que também eu fazia lá, ajudava, tinha essa ponte com RH, compras, estoque junto com os meninos, a interface com o almoxarifado, até cheguei já a montar kit de equipamento, cadastrar equipamento, ajudando as pessoas, né? Que a gente era da mesma área, no início era tudo do Ederson Teixeira, né? Então a gente tinha bastante relação, tive bastante contato com os meninos técnicos, né? Eu gostava disso, na verdade gosto, né? Disso, que é a interação com pessoas mesmo. Então esse movimento me trouxe muitos amigos nesse caminho, né, e muita experiência dentro desse tempo que eu estive aí na parte de supervisão de campo, né. Surgiu o processo seletivo. O primeiro processo seletivo, na verdade eu já olhava para a SAC, né, para a área de atendimento, que sempre foi minha paixão, que o meu início de carreira foi dentro do atendimento, então eu já fui operador de atendimento. Sempre olhei pra cá com paixão, né? Primeiro sobre o processo seletivo que saiu, eu fiquei pensando, putz, queria muito, mas não é o meu momento, né? E deixei isso maturar enquanto eu ia trabalhando, fazendo o meu melhor dentro da área que eu estava atuando, né? E esperei o momento certo, e saiu um processo seletivo, participei do processo seletivo para coordenação de suporte, né? Fiz a entrevista com o Éder, depois fiz a entrevista com a Lili. E inicialmente a vaga era para coordenação de suporte. A gente fez esse processo. E no momento do retorno foi totalmente diferente, né? Eles me enxergaram para uma outra atividade, né? E eu fui contratado inicialmente como coordenador de SAC, né? No processo seletivo. E aí direcionaram para cuidar da área de processos e treinamentos, né? No começo eu fiquei meio preocupado, porque apesar da experiência e das relações que eu tive,
eu nunca fui gestor da área de processo ou treinamento, né? Aproveitando que você entrou nesse ponto da gestão, a gente entende que desde a sua área de supervisão é difícil e tem vários desafios em ser um gestor, um supervisor e hoje um coordenador. Conta pra gente qual foi a sua maior dificuldade em ser um gestor, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio, eu comecei muito novo, né, no cargo de supervisão. Na primeira empresa que eu trabalhei, eu tive a oportunidade, eu tinha 19 anos, então eu iniciei a carreira de gestão, né, de supervisão, com 19 anos. O primeiro desafio foi entender o que realmente eu esperava que eu fosse para as pessoas, porque eu tinha acabado de subir, né? E eu tinha vários exemplos de pessoas que eu queria ser e pessoas que eu não queria ser, né? Então, meu maior desafio foi me encontrar, né? A primeira coisa foi me encontrar. O primeiro desafio foi reverter uma situação de um quadro de um colaborador que ninguém mais acreditava, né? E eu tinha acabado de subir, e até arrepio toda vez que eu falo, né? Eu tinha acabado de subir e eu pensava, putz, acabei de vir da operação, como que eu vou falar que eu desisto também? Não funciona assim. Então, eu sentei do lado dessa pessoa, né, lá, na empresa que eu comecei, e comecei a entender o que a pessoa precisava e o que eu esperava da pessoa, né? E com algumas correções que eu fui seguindo ao longo do caminho, eu consegui alcançar êxito, né, em salvar essa pessoa que estava com resultado ruim. E aí foi onde eu me encontrei, eu entendi, né, que o verdadeiro papel do líder é ele direcionar. As pessoas elas estão perdidas, né? Se a gente não pega literalmente na mão de vez em quando, porque não é só falar em fazer, é fazer junto, né? O líder ele precisa estar junto com a equipe, ele precisa apoiar, ele precisa dar voz ao time, entender as dores do time. Então é o conjunto da obra, né? Então a partir desse momento que eu sentei, né, fiz a liçãozinha de casa, né? Então aprendi na marra. Depois eu estudei, lógico, algumas coisas e afins, mas até eu fazer isso, eu não entendia o que era liderança. Então esse foi o meu grande desafio. Primeiro entender o que seria, como seria, porque eu comecei muito novo. Então acho que esse foi o grande desafio de início de carreira, né? E aí falando de desafio aqui dentro do Desktop, o grande desafio foi entender primeiro os processos já existentes, né? Porque quando a gente chega na casa de alguém, a gente precisa entender como que funciona, né? Então foi entender os processos existentes, trazer algumas práticas do que eu já vi lá atrás, de tudo que eu estudei, né? Ter muitas parcerias, né? A Gabs faz parte desse começo de história aqui dentro do SAC, então ela está comigo desde o início, ela sabe o quão difícil foi. Então a gente teve que estruturar literalmente do zero, e para isso a gente precisa estudar, entender, conversar, fazer relações, e não só isso, né? Mostrar que a gente precisa de mais pessoas também, a gente precisou fazer essa mostragem, né? Mostrar essa necessidade hoje, né? O orgulho né? Começamos esse time ainda não tem um ano, né? E de 2 pessoas a gente está passando para 16 pessoas, né? Então, para a área de staff, esse crescimento ele é gigantesco, né? Então, o grande orgulho é esse. Então, foram muitos desafios até aqui. Se eu parar para falar ponto por ponto, a gente acaba até estourando o limite aqui. Mas eu acho que o grande desafio começou lá atrás, né? No primeiro cargo de liderança, e depois o desafio de começar uma equipe do zero, né? O grande ponto que é importante é que, se eu não tivesse tido as experiências lá atrás, eu não saberia como lidar. Porque eu também já passei por uma implantação de uma equipe do zero nessa primeira empresa que eu trabalhei, né? Que foi o que trouxe bastante insight, né, para essa experiência que hoje nós estamos desenvolvendo aqui. E baseado nesses desafios, né, nessas dificuldades, o que hoje motiva você a não desistir do seu objetivo profissional? Primeiro, minha equipe, porque eu acho que a gente tem um engajamento, uma sinergia incrível, né? Minha família, com certeza, é primordial para isso. Eu acho que o mais é esses 2 pontos, né? Minha equipe e minha família. Quando a gente fala, quero ser líder não é simplesmente ter o cargo, né? A gente precisa ter o cuidado com as pessoas. Eu gosto da gestão humanizada. Então, por isso que eu coloco o meu time em primeiro lugar,
na questão de trabalho, porque eu preciso trabalhar em prol do meu time, né? E qual que é a necessidade, né? Sempre agir com transparência com o time, trazer as informações, trabalhar em conjunto, deixar todo mundo a par de tudo que está acontecendo, né? Que eu acho que é o que é importante. Então, o que me motiva hoje, principalmente, é a minha equipe e a minha família, lógico, que sempre me apoia e está dentro desse movimento junto comigo. Às vezes a gente tá cansado, né? Chega em casa, por exemplo, tem a minha irmãzinha pequena, que hoje eu sou uma referência de pai para ela, né? Eu perdi meu pai, eu estava aqui na Desktop já, fez 2 anos agora, então a referência de pai para ela sou eu. Então chegar em casa, às vezes estou muito cansado, aí ver aquele sorrisinho dela é o que muda o dia, né? Então essas duas coisas eu acho que são muito importantes para mim. Então, falando um pouco agora sobre o seu profissional e o pessoal, fala um pouco pra gente sobre o que você almeja do seu futuro profissionalmente. Quando eu fiz a entrevista para vir para cá, é uma coisa que eu levo para minha vida de agora em diante, né? A partir desse momento. Eu falei com a Lili, ela fez essa mesma pergunta, né? Eu falei para ela que eu não quero mais me ver em um cargo. Eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, é isso que eu quero ser referência naquilo que eu faço, naquilo que eu desenvolvo junto com o meu time, e eu não me vejo num cargo. Se eu ganhar ou se eu galgar um novo cargo, né, isso é consequência de um trabalho bem feito, né? Lógico que vou me empenhar, né, como todos se empenham, né, e pode ser que em consequência disso eu acabe subindo para algum cargo ou, enfim, abraçando novas atividades, que seja, né? Mas hoje eu me vejo, né, daqui para frente sendo referência naquilo que eu faço, junto com o meu time, sendo espelho, né? Sendo aquele que ajuda a direcionar e a resolver problemas, né? Que essa é a grande missão da área de processo de treinamento, é resolver, treinar, capacitar, desenvolver pessoas. Acho que é isso, né? Tá bom, muito obrigada. A gente agradece pela sua participação, mesmo que surpresa. A gente aprendeu muito com você. Todos os dias a gente aprende com você e hoje foi só um ponto a mais. Muito obrigada mesmo, a gente agradece. Eu que agradeço. Muito orgulho de todos, né? De todos que estão na operação, que se empenham todos os dias em fazer o melhor. Já aproveitar esse espaço, né? Estamos em um momento muito legal, que a gente tem alcançado vários resultados muito positivos, né? Eu acho que isso tudo vem da colaboração de todos, né? Não só do meu time. Meu time é crucial para que ajude a desenvolver, mas também a gente precisa muito de vocês, né? Eu gosto muito de usar esse espaço e agradecer mesmo a todos vocês, agradecer a todos que estão apoiando esse projeto, né? Eu acredito muito e eu acredito que muitas coisas mais vão surgir e a gente vai conseguir realizar com o tempo, né? E voltando ao ponto de gestão humanizada, né? Como líder, eu quero ajudar a dar voz a todos da operação e a todos da empresa como um todo, né? E por isso esse projeto nasceu aí, né? Então vamos juntos, né? E obrigado por tudo. É isso, nós somos a evolução dessa gestão. Obrigado, galera. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo do gordo.